Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para encerrar o nosso mês, né? Vamos ter agora a última live do mês e vamos encerrar em grande estilo aí, né? Vou aguardar o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente vai chamar a doutora Ivana. Hoje a gente vai receber a doutora Ivana Davi, que a gente vai falar sobre crime organizado e meios de obtenção de prova. A doutora já está por aqui. Vou chamá-la. Olá, doutora, boa Oi, querida, tudo noite. bem? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, obrigada pelo Ah, convite. Que primeiro, gostoso ai, terminar a que semana assim. com certeza, doutora. Eu primeiramente gostaria de agradecê-la, né, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para mim estar recebendo a senhora aqui. Eu venho acompanhando o seu trabalho, o pessoal com certeza também deve vir me acompanhando. É admirável, e principalmente como mulher, eu fico muito orgulhosa também, viu, doutora, Que dessa bom, fico feliz. representatividade que você tem, que você possui, que a senhora possui, né? Ah, posso te chamar de você, doutora? Pô, deve, Pode, deve, deve, né? deve. Eu estou falando aqui para o pessoal que a gente vai falar sobre crime organizado. Na verdade, eu vou ter uma aula sobre crime organizado e Imagina. obtenções de prova. E seja muito bem-vinda, doutora. Deixo a palavra com a Obrigada. senhora, com você. Obrigada. Para mim é uma grande honra falar sobre esse assunto tão latente aqui em São Paulo. Tivemos essa semana um roubo enorme. Estamos falando sobre organização criminosa, o que vem acontecendo, né? A prova do que aconteceu em Botucatu é a demonstração para todo mundo que o Brasil tem que se aprofundar mais. O enfrentamento do crime organizado tem que ser uma bandeira, né, do Brasil, assim como a corrupção e assim como outras situações que a gente passa dentro da criminalidade, mas é o assunto que foi uma coincidência infeliz, mas é É um assunto que verdade. está latente. Eu vou deixar, depois eu vou entregar para você, Ah, porque eu escrevi, eu tenho vários, eu me meto em tudo quanto é lugar. ai, E que eu bom, escrevi doutora. sobre polícia judiciária junto com outros delegados. Essas obras são obras conjuntas. Quem coordena são dois delegados federais, doutor Anselmo e doutor Giovanni. Bacana. E a gente fala sobre polícia judiciária, é o olhar de delegados de polícia que investigam o tempo inteiro. E eu dei lá o meu pitaco também e tive a honra de me infiltrar aí Ai, que nessa obra orgulho. eminentemente de delegado, mas aí depois eu mando e aí Ai, você sorteia obrigada. aí para os Obrigada, doutora. Nossa, seus... os seguidores com certeza vão ficar muito felizes, É assim. importante. Ai, muito bom, importante, né? A gente divulgar a importância da polícia judiciária, né, doutora, da Da investigação, né? investigação como um todo, né? É um trabalho em conjunto, né, doutora? Ou se Eu, não tiver isso, não vai. não funciona, né? Vou deixar aberto aqui também para o pessoal, quem quiser enviar perguntas para a gente ir Claro, conversando, né? claro, Eu claro. tenho algumas aqui, minhas dúvidas também, e acho que posso começar perguntando, Deve, doutora? deve. Porque o tempo passa assim, ó. Passa, voa, né? E Voa. hoje, Quando você vê, já e hoje tem uma reportagem, né, doutora, que eu vi que é você a 15 postou. para as 8 entra no Isso, jornal sobre violência, sobre armas, é. na verdade. Ai, é Aqui tem a importante minha assistir. Olivia, não sei se os nossos estão Ai, que assistindo. linda! Ela está Daqui aqui presente, Linda! Ai, que linda, meu Deus! participa de tudo, se mete em tudo. Que graça! Daqui a pouco vocês podem escutar os meus também. Ah, é, Provavelmente porque eles eles vão participam. Eu aparecer. acho que a live passa um pouco da vivência. É a Então, vida, né? Olivia, ela tá lá atrás aparecendo, ela participa das lives. Faz parte, né, doutora? Faz, faz. É Ó, bom que eles doutora, saibam que a nossa vida é igual a de a vida vocês. é real, né? É isso mesmo. Doutora, eu tenho uma pergunta assim para a gente iniciar a nossa conversa, né? O que é crime organizado? Então, você sabe que o Brasil demorou muitos anos para definir o que era o crime organizado. Né? Uma organização criminosa, que é a definição hoje da lei, que está na 12.850, ela demorou anos para o Brasil, porque o Brasil foi signatário, na verdade, né, da Convenção de Palermo e da Convenção
de Mérida, que são duas convenções onde o Brasil é signatário e se compromete a enfrentar, né, as organizações criminosas, na verdade, o crime organizado. E em que pese o Brasil ter sido signatário, só em 2013 é que a lei definiu, né, a 12.850, no seu parágrafo, no seu artigo 1º e 2º, definem o que é crime organizado. E o crime organizado, para nós, para quem é mais velho, não é o caso do seu, sempre a gente se abeberava no 288, que na verdade era a formação de quadrilha ou bando, que hoje nem é mais formação de quadrilha ou bando, hoje é a associação criminosa, que difere da associação criminosa do 35 do tráfico de droga. Então veja, judicar e advogar hoje não é coisa pra Não gente. tá, não é tá fácil. Tem que levantar de manhã e ver qual é o top 10 que está acontecendo. E a definição de organização criminosa é exatamente isso. É uma associação de 4 ou mais pessoas, né, imbuídas, devidamente organizada, estruturada, com divisão de tarefa, com o fito de receber vantagem ilícita. E é bom que a gente coloque sempre isso, porque fazer parte de uma organização criminosa não significa trabalhar ou praticar crime em troca de dinheiro. Aquele empreguinho, aquela facilidade numa licitação, aquela troca de cargo, tudo isso, né, é corrupção e você pode estar envolvido numa facção criminosa. Você necessariamente não precisa carregar uma mala de dinheiro para integrar ou eventualmente praticar, estar envolvido em organizações criminosas. A organização criminosa, e a gente vê isso com muita facilidade, em São Paulo a gente tem uma facção, que é o PCC, a maior facção hoje da América Latina, quiçá uma das top 10, acho que ela está em 5º lugar no mundo em matéria de organização criminosa e lucro. Para as pessoas terem ideia, o PCC lucrou o ano passado, 2018, 400 milhões de reais. Quem empresa trabalhando, pagando imposto, consegue um lucro desse? Então, as organizações criminosas e a facção criminosa, ela tem sempre um olhar de lucro, né? Ela tem uma estrutura, ela tem steps, as pessoas elas têm funções específicas, né? Existe hierarquia. Essa hierarquia, às vezes, esse controle pode ser horizontal ou vertical. E a maior facção criminosa hoje estruturada, quando a gente tira a corrupção, lavagem de dinheiro, que aí tem BNDES, Lava Jato e tudo isso que envolve, na criminalidade de roubo a banco, de tráfico de entorpecente, de tráfico de armas, hoje a gente tem uma grande facção, que é o PCC. Depois vem o Comando Vermelho e depois vem outras facções que são, na verdade, interligadas, né? Hoje existem verdadeiras holdings, onde uma facção maior, né, divide tarefas e vai tomando território nacional. A gente vive num país continental, 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, para uma facção eminentemente nascida em São Paulo, né, ter seus braços no norte e no nordeste do país, ela tem que se filiar, ou, na verdade, ela tem que agregar, né, os componentes dessa outra facção para que todos trabalhem, entre aspas, para o mesmo sentido. Eu vi uma palestra, inclusive, da doutora em um fórum essa semana, que eu fiquei pesquisando os conteúdos, e a doutora falou de fronteira, né? Que a doutora falou, era época de eleição. Quem promete que vai fiscalizar a fronteira não né? É difícil, porque a doutora mencionou agora 8 mil, né, quilômetros. Eu adoro números. Eu era uma excelente aluna de geografia. E é bom para ilustrar mesmo, né, doutora? Porque às vezes essas promessas de vamos fechar fronteira, acha que é fácil, né, doutora? Não, e assim, crime organizado, na verdade, você tem que estudar geopolítica. Porque as organizações criminosas, ela é, né, como tudo, como máfia, você tem que ter um conhecimento de geopolítica. O Brasil é um país com 23 mil quilômetros de fronteira, arredondando para cima. Né? 17 mil quilômetros de fronteira seca. Nessa fronteira seca, a gente faz divisa com 10 países. É muita coisa. Essa divisa, em algumas regiões, nós temos, você divide em uma rua. Uma rua do lado direito é Brasil, do outro lado direito, por exemplo, é Bolívia, como Pedro Juan Cabaleiro.
17 mil quilômetros, para as pessoas terem ideia, é como ir daqui no Japão. Essa é a distância, esse é o espaço que tecnicamente deveria ser, que as pessoas cobram muito as fronteiras. Mas a gente não vai ter nunca, em que pese ter o maior exército quase do mundo, a gente não vai ter nunca exército para tomar conta de uma fronteira. Hoje você trabalha com drone, hoje o Ministério da Justiça, ele tem a tecnologia com radar, com drone, mas não é o suficiente, porque você tem ruas, ruelas. E de mar, nós temos também quase 7 mil quilômetros, mais ou menos uns 5.500 quilômetros, que é toda a fronteira molhada, que é a que sai, inclusive, para a Europa. Por isso, o país, quando a gente falava em crime organizado lá atrás, e as pessoas diziam, e começou assim, que o Brasil era um mero país onde a droga atravessava, hoje não é mais. E foi. A droga vinha, né, da Bolívia, entrava pela fronteira seca, atravessava o país e saía pela fronteira molhada. E assim chegava na Europa, na África, na Ásia, porque é muito mais fácil sair por aqui. Hoje não. Hoje o Brasil, além de ser rota, né, por estar geograficamente o maior país da América do Sul, nós também plantamos maconha, manufaturamos a cocaína, né? Trabalhamos com a cocaína, embalamos cocaína. Então o Brasil deixou de ser só um mero coadjuvante nessa história. Ele também tem protagonismo, principalmente na plantação de maconha, principalmente no norte. A gente tem notícias, por exemplo, em Pernambuco, né? Pernambuco é uma minhoca no mapa. Assim. O sertão de Pernambuco tem muita plantação de maconha. A Polícia Federal vai, queima tudo, mas é uma plantação fácil. Tudo isso só se consegue ter conhecimento através de tecnologia. Porque o homem não consegue chegar até lá. É verdade, né, doutora? E por isso que aliar a tecnologia e a informatização é importante, né, doutora? Nas hoje não existe mais. tem... Hoje não existe mais investigação sem tecnologia. Tanto que a gente fala muito, eu falo muito, eu gosto muito de teoria da prova, por isso estudo obtenção de prova, mas hoje o meio de obtenção de prova, a maioria é feita de forma tecnológica. É muito bom, porque o humano não intervém. Então, quando você autoriza uma interceptação telefônica, ou quando você autoriza uma interceptação telemática numa investigação de crime organizado, quem capta todas as informações novamente é o guardião da Polícia Federal, da Polícia Civil, e o Ministério Público também tem. E essas informações são gravadas. Não existe nenhum envolvimento, como é, por exemplo, numa audiência onde existe pergunta, repergunta. A pessoa pode voltar atrás, a pessoa pode ser induzida. Nos meios tecnológicos de obtenção de prova, normalmente a Polícia Judiciária fica numa espectadora. Quem faz a prova, via de regra, são os próprios envolvidos ou investigados. É interessantíssimo. E não tem como. Quando você investiga uma organização criminosa, você pega uma régua de ligação, ele tem 600 chips. A coisa não é... Nossa, não é a gente não né? está falando... É uma coisa de outro mundo. Então você precisa de tecnologia para saber para quem esses chips ligaram o tempo todo. O mapa, ele chega a ser uma coisa... o número de ligação, ele chega a ser um tamanho tão grande que fica uma tarja preta diante da repetição de ligação. Mas tem que ter tecnologia, porque senão você no olho, você não consegue mais investigar essas grandes organizações criminosas. Certo, doutora. Uma coisa também que me impressionou também falando, né? É o quanto a gente tem que aliar mesmo o direito digital a isso tudo, né, doutora? Que a doutora também leciona, né, na pós-graduação sobre direito digital, né? É muito importante se manter atualizado nessas questões, né, doutora, também. E também que a doutora mencionou que não tem como inventar a prova, né? Então, porque hoje ainda a gente vê muita resistência, e tudo que é novo resiste mesmo. Então tem toda a resistência da tecnologia, não tem mais jeito. Porque hoje tudo é meio tecnológico. Inclusive o crime hoje já é praticado por meio tecnológico. E hoje a investigação, aquela coisa... Eu sou juíza, dia 28 agora de agosto, eu faço 30 anos de carreira. Nossa, que orgulho. Parabéns, doutora. Obrigada. 28 anos só com jurisdição criminal. Então, quando eu autorizava, por exemplo, uma interceptação telefônica, era uma coisa que a gente tinha que mandar, o delegado vinha no meu gabinete, ele levava um ofício lá na empresa, que era telefônica ainda, e era um duelo de
chance, porque não existia. Ele tinha um gravadorzinho que ele ligava do telefone, que era só um Nokia, e ficava gravando, aí emendava a fita quebrava. Era uma novela, uma coisa assim, rústica, para não falar outra coisa. Hoje, claramente, quando um juiz autoriza, o próprio juiz manda um e-mail, vai para a empresa, tudo é feito de forma tecnológica, sem a presença humana. E não tem mais. Hoje você tem, na lei anticrime, que mudou agora, entrou em vigor agora em janeiro, você tem outro meio de obtenção de prova, que é a infiltração virtual. A infiltração virtual, que é uma modalidade, um meio de obtenção de prova importante, até o Dr. Sanini lançou um livro essa semana sobre isso, desculpa, ela só era permitida em pedofilia, porque a lei é de 2017, tinha mudado o ECA. E infiltração ilegal em dispositivo eletrônico. A lei, e quando eu falava sobre isso lá no INSPER, onde eu dou aula sobre isso, todo mundo falava, mas doutora, isso devia usar para tráfico de droga, porque é um meio interessantíssimo, né? Você se infiltra dentro do telefone da pessoa. Você vive a rotina do seu investigado, do seu alvo. E a lei anticrime, que começou lá com o pacote do ex-ministro Sérgio Moro, hoje prevê a infiltração virtual na lei de organização criminosa. Então, se eu tenho uma organização criminosa com um viés de praticar corrupção ativa ou corrupção passiva, hoje eu posso determinar um meio de obtenção de prova, que é, por exemplo, a infiltração virtual. E tráfico de drogas e todos esses. Então, a tecnologia funciona assim. Antes, a campana de um policial, ele ficava lá atrás da árvore, vinha na viatura descaracterizada, passava a noite lá esperando o indivíduo sair, entrar. Hoje ele faz uma escuta telefônica, ele sabe com quem ele está morando, se ele comeu geleia no almoço. Consegue descobrir tudo, né, doutora? Né? Porque a gente tem um levantamento, 71% dos brasileiros tem telefone celular. Olha, é bastante. Você imaginar. Então, se 71% tem telefone celular, se a gente for ver num país de 209 milhões, eu ouço mais da metade do país investigando. Nossa, é mesmo, doutora. Se você for levantar o número de eleitores, que via de regra já tem 16 anos e a gente só pode investigar os de 18, por exemplo, na seara criminal, eu vou ter aí uma média de uns 132 milhões de habitantes. Nossa. Como investigar nesse mundo? Não tem como. Nesses 8 milhões de quilômetros quadrados, quem pratica crime? Tem que ser por meio eletrônico. Não tem que jeito. ser. Nossa, é mesmo, doutor. Imagina no início, né? Como que era, né, doutora? Toda essa investigação, né? A questão do ofício. O criminoso caía no seu colo. Doutora... Na verdade, não tinha. A investigação ela vinha de um flagrante. No flagrante, o indivíduo, porque não tinha delação premiada, mas não no nosso ordenamento jurídico. Mas ele confessava para tentar, né, numa extorsão mediante sequestro. Se o indivíduo conta onde é o cativeiro, eu posso diminuir a pena. No latrocínio, eu posso diminuir a pena. A gente já tinha alguns institutos que não era uma delação, que também não é só uma causa atenuante lá do 61, 62, mas uma forma dele ser beneficiado, né? E era só nessa hipótese dele confessar, dizer quem era o corréu. No mais, era a investigação praticamente onde o delegado tinha que usar a expertise, a intuição, e aí o delegado, os investigadores, exigia-se muito mais, né, para se investigar. Eu, quando comecei, eu fui juíza do Departamento de Inquérito Policial, que é o DIPLO, né, que hoje vai ser o nosso juiz de garantias. É um ensaio do juiz de garantias. E eu fiquei 10 anos lá, então eu como juíza, presidi muita investigação. E aí a gente via essa estrutura que é, por exemplo, a facção criminosa hoje, onde eles pegavam cartolinas e faziam o que a gente chama de aranha. Igual a gente vê em filme americano. Aquele desenho. Eu falo filme americano, mas não é no Homem de Ferro. Que ele levanta uma tela. É o filme americano. É outro, né? De outra geração. Onde ele põe aquelas carinhas e vai fazendo normalmente em serial killer. A gente vê esse tipo de investigação. Todas eram assim. Então, eu vejo, quando a gente olha para trás e vê muitos criminosos hoje responsabilizados criminalmente, é graças a essa expertise do delegado de polícia, porque era uma coisa que dependia muito mais da profundidade, do conhecimento, das informações,
do que da tecnologia. Hoje, tudo é tecnologia. A maioria é tecnologia. É verdade, né, doutora? Aproveitar aqui para deixar registrado que a doutora está recebendo inúmeros elogios aqui. A Dani Nicolau falando, doutora Ivana maravilhosa, orgulho para nós mulheres. Ah, que Um bom! abraço, todo mundo aqui ressaltando a sua importância aqui, doutora aí. É muito legal e dá um orgulho mesmo, né, pra Que gente. bom! Quero deixar registrado também o quanto a sua humildade me impressionou, Imagina! assim, a sua acessibilidade, que a gente sabe que isso é às vezes raro, né, no nosso mundo, cheio de egos, assim, né, doutora? Mas graças a Deus a Não, gente tem essa flexibilidade com algumas pessoas, né? E eu agradeço imensamente novamente imagina! aqui a você. A ideia É, é sempre passar a nossa experiência, cativar as pessoas, né, fazer com que elas, às vezes, num olhar desse, alguém pode falar: nossa, eu também quero abraçar uma carreira. Ou não, nossa, eu não quero, sim, imagina fazer o que ela faz. O exemplo, ele serve, e eu acho importante. Outro dia me perguntaram assim, como é que eu resolvi ser juíza numa época, imagina 30 anos atrás, eu consigo nossa, então, contar hoje. eu acho que a gente podia fazer uma live dessa, hein, doutora? Combinar Podia, uma brecha aí na sua podia, agenda. podia, podia. Isso É tava na minha cabeça interessantíssimo. também. E as pessoas falam: A- mas como é que você... Imagina eu, 30 anos, eu era uma fedelha. é, E e o Tribunal de mulher, Justiça de né? Estado disse: E na época o concurso era difícil como hoje, né? O Sim, concurso, no meu concurso foram 2.600 candidatos, passaram 47. nossa, Hoje são 22 mil candidatos, passam 60. olha Continua só, igual. A continua, é proporção verdade, eu acho que hoje é até mais difícil. Antes né? eram duas fases, depois passaram a 3. Hoje são 5. Nossa, cada vez mais, né, doutora? Mas Essa é a prova de que quem trata preparado, quem estuda, uhum, passa com 2.000, passa com 22.000. sim, Porque o é, que passa com 22.000 é quase o mesmo que passa com 2. uhum, é Né? verdade. E hoje o concurso é nacional também. Né, doutora, A tem. concorrência não é É, fácil. vem gente, não é só aqui, por exemplo, abre o concurso Não, aqui em é São o país Paulo, né, doutora? inteiro. Vem gente de todos os estados. É Mas, uma ó, delícia. já vai ficar um tema, então, para a próxima e já fica o Já convite vai adiantado, ficar, já doutora. vai ficar, já vai Quando tiver ficar. uma brecha na sua agenda, aí Vamos, no lembra final da do mês a gente gente aqui. pode já marcar. Vamos A marcar. última sexta-feira do mês tem live. Olha, é verdade, a gente já deixa assim. Já deixa Ó, assim. tá vendo, doutora? A gente não pode dar liberdade ao que dá, tá vendo? Já começa, né? Nada! Vamos trabalhar junto, imagina. Doutora, e aproveitando, voltando aqui ao nosso assunto, que a doutora mencionou o juiz de garantias, né? Com essa inovação trazida pelo pacote anticrime. Eu tenho uma dúvida, assim, até foi uma dúvida que eu, conversando com meu pai, né, surgiu nesse sentido. Quando implementado o juiz de garantias, como ficaria em relação à investigação do crime organizado, assim? A doutora acha que seria uma aplicabilidade tranquila nesse sentido ou nem tanto? Então, nós temos, eu estou só levantando aqui porque Ai, é? meu telefone não vai. Meu telefone, se alguém tiver grampeado, mas vai dar um trabalho. Fala, diga, eu não desligo meu telefone. Ele é full time, eu durmo com ele ligado, é uma loucura. Então, se alguém estiver grampeando, mas vai dar um trabalho para Acho que ele desgravar. vai desistir, né, doutora? A Não, é pessoa de que tiver. propósito. Aliás, é uma boa tática essa minha. Boa, É de boa, já propósito. fica a dica. Já fica a dica, anota aí. Então, o juiz de garantias é uma realidade que, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, e respeitando o ministro Toffoli, que é o pai dessa criança, na verdade, eu entendo absolutamente desnecessário. Eu acho que o Brasil, nós não somos, os juízes não são órgãos de acusação. O juiz, quem preside a investigação é o delegado de polícia. O juiz não produz prova, ele defere ou indefere uma busca e apreensão, ele defere ou indefere uma interceptação telefônica, mas ele não faz prova, ele não participa da prova. Muito mais participa da prova o juiz da instrução, que é o juiz que interroga, que é o juiz que pergunta. O juiz de garantias, o juiz de direito, ele não faz parte da prova, nesse primeiro momento, na parte de investigação criminal. Mas, enfim, eles entendem que o juiz de garantias seria, né,
um começo para distanciamento do juiz da prova. No tocante aos juízes especializados, e a lei de crime organizado determina as varas, São Paulo tem uma vara de crime organizado, que a gente trabalhou muito por isso, é o doutor Marcos Vargas, que agora, inclusive, está na primeira vara eleitoral aqui da capital, tem vara especializada. O Brasil, praticamente quase todo o estado, na comarca da capital, tem vara especializada. Eu entendo, assim como foi excluída a violência doméstica, que não faz parte dessa situação, eu entendo que nem o júri, que é juiz universal, que é juiz constitucional, e entendo também, pelo princípio da especialidade, que as varas, as cidades onde tem varas, né, as comarcas de crime organizado, eu acho que tem que correr pela vara da especialidade. Mas isso, ministro Fux está suspenso. Ministro Fux, que é o relator e o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, é um juiz de carreira, né? Tem outro olhar, é um juiz que vem, né, de um juiz criminal, ele tem um outro olhar sobre a magistratura. Eu não sei se, não estou falando se um está certo ou está errado, mas como juíza de carreira que sou, então eu acredito que as coisas devem se adaptar. A lei não fala sobre isso. Né? A lei não fala. A lei fala sobre o juiz de garantias, exclui violência doméstica. Existe toda essa discussão sobre o tribunal do júri, porque senão o tribunal do júri passaria a ter 3 fases. Nossa, é. E isso seria o fim. Coitado do réu do tribunal do júri. Exatamente. Também isso, né, doutora? É engraçado, sabe? Eu peço o Vênia aqui para falar como é bom, às vezes, ter um olhar equidistante. A defesa, ela só pensa, quando ela olha isso, ela acha que vai ser uma boa ideia, porque o cliente dela vai sair. A acusação também acha que vai ser uma boa ideia, porque daí vai ter um juiz só para ele. E, na verdade, não é boa ideia para ninguém. Porque o juiz de direito vai continuar o mesmo. Na cidade do interior, onde a gente não tem um departamento, nós vamos fazer do DIPO, que é o departamento... Estou falando aqui de São Paulo agora. O DIPO, nós vamos fazer outros departamentos, né, nas comarcas centrais, a gente tem sede de jurisdição, e nessa sede vai ter um juiz de garantias. Então, São Paulo, nós temos 10 regiões, né? E nessas regiões serão, esse é um projeto da nossa corregedoria, instalado esse juiz de garantias. Essa divisão, ela se coaduna com a divisão da Polícia Judiciária. Nós temos 10 departamentos de interior, 10 DEINTERs, né? E aqui em São Paulo nós temos DECAP, DHPP, DENARC, DEMACRO, que é a Grande São Paulo, a Corregedoria, que também tem inquérito quando os crimes são praticados por policiais, e aí isso ficaria no DIPO. Mas então, veja toda essa estruturação, é uma estruturação a nível de lei de organização judiciária, então datíssimo a ver, isso não é matéria para resolução do CNJ, porque cada estado tem a sua lei de organização judiciária, mas isso é uma situação, os 6 meses de suspensão está acabando e vai exatamente coincidir com a posse do ministro Fux. Eu gosto muito do ministro Fux, só não gosto mais que o ministro Barroso, que eu adoro, aprendo com ele. E uma dica, eu leio tudo que o ministro Barroso fala para ler. Ele tuita muito. E toda sexta-feira, hoje é dia de tuitar. E no Twitter dele, de sexta, ele fala uma obra, uma música e uma poesia. Ai, que interessante. Interessantíssimo. Vou seguir também, doutora. Eu sou fã dele. Eu participei de uma palestra da ONU sobre segurança humana, que é muito mais que segurança pública. E o desembargador Fausto de Santos, um queridíssimo amigo meu colega de concurso, que preferiu ir para a Federal, me traiu. E ele é bárbaro. Ele é bárbaro. E o ministro Fux também tem um preparo, porque é juiz de carreira, é do Rio de Janeiro, uma cidade também com muita violência, uma vida urbana pior que a nossa em alguns momentos. Mas é uma dica que eu deixo. Eu leio tudo. Olha, eu vou acompanhar também, doutora. É importante, Twitter, né? Eu vou acompanhar o Twitter dele, então. Twitter, ele é demais. E toda sexta-feira, no final da tarde, ele lê 2, 3 livros por semana. Nossa, que bacana. Não é à toa, né, doutora? Eu normalmente repico o livro dele. Mas é incrível, é incrível. E ele vai assumir e vamos ver qual vai ser o olhar. Qual vai ser o caminho, né? Ele é um homem que gosta de tecnologia, ele acredita em tecnologia.
Hoje, a pandemia nos obrigou a migrar para a tecnologia. Até quem não gostava muito, ou fala na tecnologia, ou não vê ninguém. As audiências estão todas sendo por meio virtual. As sessões do tribunal, o órgão especial. Nossa, Meu Deus. Nós fomos praticamente empurrados para a tecnologia. Se nós vamos continuar ou não, eu não tenho dúvida. Nós vamos continuar. Eu acho que a discussão vai ser sobre a profundidade. Se tudo vai ser por meio tecnológico ou tudo vai ser por meio físico. Eu acho que o caminho... Eu estava refletindo sobre isso, eu vou participar de um debate na OAB sobre isso. Que talvez o caminho seja agora um meio híbrido. Algumas audiências, alguns atos, algumas sessões, algumas cerimônias terão que ser pessoais. Verdade. Faz muita diferença para o juiz ele interrogar o seu réu. As pessoas não imaginam como na cabeça do juiz isso faz diferença. Mas eu tenho um problema que eu tenho um réu a 850 quilômetros daqui. Ele fica 3 dias chacoalhando dentro de um caminhão só para eu perguntar para ele se é verdade ou mentira, ou pior, quando ele chega a testemunha não veio. Nossa, é mesmo, doutora. Então são questões que a gente vai poder modular. Né? Hoje o Código de Processo Penal, a quem nos assiste e é um apaixonado, que nem eu, pelo Código de Processo Penal, sabe que existe, hoje a lei anticrime colocou situações onde o juiz consegue, onde o ordenamento jurídico autoriza o meio por audiovisual. Organizações criminosas, a lei de organização criminosa, importa em sempre deixar, né, essa oportunidade aberta e preferir que o juiz colhe os depoimentos, né, que tudo seja gravado. Hoje, as delações premiadas, né, o contrato de delação premiada, os depoimentos, as declarações devem ser gravadas. Então, é um caminho que não tem volta. A tecnologia, ela é assim no mundo. Mas eu acho que num país como o nosso, porque em que pese a gente ter 71% dos nossos habitantes usando a internet, nós temos... era 35 mil, o último censo diz que é 11 milhões. Eu não acredito nos 11 milhões de analfabetos. Se analfabeto no Brasil é não desenhar o nome. Se você desenhar o seu nome, você já é alfabetizado. Como é que a gente vai impor a uma pessoa dessa, pegar um telefone celular e participar de uma audiência? Não dá. Não dá. Verdade, doutora. E aí eu acho que vai a sensibilidade do juiz, né? A percepção daquele que vive numa cidade, numa comarca. A gente tem assistido cenas bárbaras. Eu, quando começo minha sessão virtual, vou confessar para os nossos seguidores. Eu rezo para Nossa Senhora dos Memes, que eu nunca... Não, tem que rezar para Nossa Senhora dos Memes, porque eu começo uma sessão criminal, eu trabalho na 4ª Câmara. Eu comecei terça-feira, às 9h20 da manhã, a gente já estava na plataforma, que é a Teams, né? Eu levantei da cadeira, eram 5 horas da tarde. Nossa, e direto, doutora. Eu tinha aula às 7. Nossa. Quer dizer, você imagina o tamanho da exposição. Então, só Nossa Senhora dos Memes para proteger. Ontem tivemos uma audiência onde um indivíduo estava na rede conversando com o juiz. Outro dia, um desembargador trabalhista xingou o advogado. Nossa, é mesmo? Então a gente tem que sempre rezar para Nossa Senhora dos Memes proteger, para você não virar meme. Porque, nossa, mesmo, doutora. E teve um ministro do TCU também, eu acredito que o cachorro veio. Um dog alemão desse tamanho, né? Esse aí foi bem, agora xingando. O cachorro faz passando sem roupa atrás. Não, meu Deus, é mesmo. Cada situação, né, doutora? É a adaptação do mundo, né? Então é só Nossa Senhora dos Memes para proteger. Né? Ela protege nenhum meme, você não vira meme. É muito bom. É muito bom, doutora. Aqui tem uma questão, doutora, deixa eu ver aqui, do Rafael Rodrigues. Acho que ele estava falando sobre o juiz de garantias mesmo, né? Se não vai sobrecarregar o judiciário, se a doutora acredita que isso será... Então, Rafael, a gente já pensa sobre isso. Hoje, a doutora Renata, que é a presidente da Associação Brasileira de Juízes, nós somos um número, para a gente imaginar, lembra dos 209 milhões de habitantes? Então, nós somos em 15 mil juízes no país. Contando tudo. Juiz do trabalho, 15 mil para 209 milhões de habitantes. Tem que fazer milagre mesmo, né, doutora? Não tem jeito.
Nossa, Tem que trabalhar. Na verdade, é isso, tem que trabalhar. os números não mentem, né, doutora? Não Não, tem jeito. não. A distribuição é absurda. E a gente está aqui tentando fazer um trabalho, né, de que o que vai acontecer quando a pandemia acabar. Porque ela vai acabar, ela já está. Eu acho que ela já passou da metade. Ela vai acabar, a São Paulo está indo muito bem. E até o final do ano, com a vacina, tudo isso volta. Então a gente está trabalhando exatamente isso. O impacto, né, onde as pessoas perderam emprego, onde as pessoas perderam dinheiro, onde as pessoas estão doentes, onde o seguro-saúde não acertou, onde ela bateu o carro, onde o funcionário levou uma joia da família. Tudo o que aconteceu, que eventualmente ainda não foi judicializado, será depois judicializado. Então nós temos essa situação. Mas, né, o juiz de garantias. Eu, no meu sentido, e no meu modesto sentido de Ivana Davi, que não faz diferença nenhuma no mundo jurídico, provavelmente deve ser prorrogada essa suspeição, porque não tem nem dinheiro para se montar essa estrutura. Essa história de que o juiz de garantia não custa nada, não dá. Você precisa de cadeira, você precisa de computador, você precisa de funcionário, você precisa de tudo isso em qualquer cidade do país. Os juízes ainda vão poder trocar um com o outro, mas funcionário não. Eu vou ter que ter um funcionário no juiz de garantias e outro lá fazendo audiência, porque as coisas acontecem de forma concomitante. Simultânea, né, doutora? Então, não tem como. Então, provavelmente, deve-se prorrogar essa suspensão, até por questões financeiras, pelo pacto econômico, não vai poder ter concurso, não vai poder contratar ninguém. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem uma resolução, junto com o Ministério Público Estadual, de contingenciamento até dezembro de 2021. Então, esse final de ano, mais o ano que vem inteiro. É bastante, então, provavelmente, não vai ser um momento de começar nada agora. A gente vai ter que administrar o que tem. Né? É verdade. E o que vai chegar. Mas uma hora vai entrar em vigor. Exceto, existem, salvo o melhor juízo, 5 ADIs discutindo a constitucionalidade ou não desses artigos de lei da lei anticrime. Vários artigos de lei têm questionamento, né, pré-questionamento de inconstitucionalidade. Aí, se eventualmente for declarada a inconstitucionalidade do juiz de garantia, a inconstitucionalidade do mesmo juiz não poder analisar a prova, e tem outros que foi inclusive o ministro Fux, que é o ministro relator, aí morreu. Mas mais uma hora vai entrar em vigor. Acredito eu que talvez não seja esse o melhor momento para que o juiz de garantias, né, seja implementado. Implementado. Até pelos advogados, até por essa dificuldade toda que o país, né, o mundo, na verdade, está sofrendo. Mas uma hora vai ser implementado. Vai acontecer, né, doutora? Aproveitando aqui, eu vou finalizar, eu prometo que daqui a pouco a gente finaliza, né? Até para acompanhar a sua reportagem também. Não, vamos até às 7 horas, eles mandam. Não tem problema? Não. Ah, então tá ótimo. Vou aproveitar falando que a doutora mencionou questão de efetivo, mas falando de juiz, né, de concurso. A gente tem uma questão aqui, na verdade, atrelada ao setor da polícia, né? Do João Violani, falando se a doutora não acha que o efetivo da polícia deveria ser bem maior, ter mais concursos para a polícia, né, doutora? Não tenho dúvida. Olha, São Paulo, só para a gente ter uma ideia, vou falar só de São Paulo capital. São Paulo tem um déficit de delegado de mais de 700. Só de juiz, nós temos 380 vagas. O Ministério Público, no finalzinho do ano passado, só de amigos meus se aposentaram mais de 90. Nossa, é bastante. Então, esse déficit é horrível para o Estado. A polícia, hoje o doutor Rui Ferraz Fontes, que é o delegado-geral, que é uma pessoa que eu admiro muito e com quem eu trabalhei 10 anos e trabalho até hoje, ele tem uma proposta de até 2022, então metade desse ano e o ano que vem, ele repor aproximadamente 8 mil cargos. É um número elevado, mas é um número necessário. A Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, ela está destruída. Outros estados, eu tenho a honra de falar muito de Polícia Judiciária. Eu vou para outros estados, eu tenho um trabalho que eu adoro, que é no Ministério da Justiça. Eu faço parte do Plano Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Bacana, doutora. O Brasil é signatário
né, dessas convenções e ser signatário dessas convenções é participar da ENCLA, e a ENCLA coloca posturas, né, onde o país tem que cumprir, e todo final do ano a gente tem que fazer um relatório. Existe uma equipe de delegados e de um juiz, que sou eu. Antes era o ministro Sérgio Moro, agora sou eu. E nós vamos aos estados, no primeiro e na última semana de cada mês, fazer palestras falando sobre organização criminosa, lavagem de dinheiro e todos os... Eu falo sobre meio de obtenção de prova. Na verdade, eu sou aqui encerro. O curso são 4, 5 dias e a última palestra do último dia eu falo, que daí eu fecho, né, todas as aulas sobre investigação, meio de investigação, lavagem de dinheiro. Participo do TCU, participo do COAF, participo do Banco Central. É um curso maravilhoso. E dentro dessa logística toda, esse curso é fechado, só é ministrado para delegados, funcionários do tribunal, funcionários do Ministério Público, exatamente porque a gente fala sobre investigação, e aí não dá para abrir tudo. Para todos, né? E aí eu tenho a chance de conhecer a polícia do Brasil inteiro. Nossa, e por isso que legal. Sei da dificuldade, né, que a polícia judiciária tem enfrentado no Brasil. E eu sempre faço essa pergunta. A quem interessa uma polícia judiciária tão enfraquecida? Não querendo citar nomes, mas já citando o que é público, todo mundo veio me questionar por que o processo, por exemplo, do Serra, demorou tantos anos. Por quê? Porque a gente não tem estrutura, porque depende de convênios internacionais, que tem que buscar a prova num outro país para entregar a prova aqui no Brasil. Aí teve o Ministério Público que levantar da cadeira, porque não consegue falar, ir lá para ir buscar a prova. Então vejam a dificuldade. E por quê? Porque não tem estrutura. Porque você teria que ter mais policiais, você teria que ter mais delegado federal, que é quem faz, né? Os delegados federais, eles são adidos em outros países. Por quê? Porque é no outro país, e aqui também nós temos de outros países também. Porque esse meio de prova é o tempo inteiro. O FBI e todos esses organismos que a gente tem de investigação é uma troca entre países que, obviamente, têm convenção, né, e são signatários. Então, eu que trabalho com polícia judiciária há 30 anos, falo, escrevo sobre polícia judiciária, entendo que é assim que a democracia tem que ser, a investigação tem que ser feita por um delegado de polícia de carreira, dentro de inquérito policial, aforado a presença do juiz natural, e esse juiz natural definir ou não os meios de obtenção de prova que a polícia vai fazer. O investigado, por ser o advogado, vai poder ter informação sobre o inquérito, vai poder acompanhar. É assim que se busca a responsabilidade criminal. Não é uma caça às bruxas onde todo mundo se atropela. E é muito mais fácil ver desse jeito. A prova vem. A prova ela já existe. O que a tecnologia faz, ela vai lá buscar a prova. Então, eu fico muito preocupada com tudo isso. A Polícia do Estado de São Paulo, e assim como outras, ela vem sendo destruída. Os nossos delegados têm o segundo pior salário do país. Isso que eu ia falar também, doutora, porque eu fiquei impressionada, eu acompanho às vezes concursos, assim, né? Lógico. E eu vejo assim, eu falei, gente, é discrepante a diferença entre um salário de um delegado do Rio Grande do Sul para o delegado aqui de São Paulo. O salário, a gente está falando do salário inicial, né? Que sai da edital. Um delegado de Brasília, Distrito Federal, um delegado de Goiás, eu tive de Goiás, Minas, de Mato Grosso, eles ganham 30 mil reais. Eles ganham salário, eles ganham mais que promotor, mais que juiz substituto. A carreira é menor, ela é mais curta, ela não tem tantos steps como as nossas, como a minha carreira, que tem. Você demora 30 anos para ser desembargador, você é juiz de carreira. Não é isso que está se falando. Mas Brasília, um delegado ganha 30, ganha a mesma coisa que um delegado federal. Eles ganham muito bem. Só não dá para entender porque São Paulo ganha 10. O maior país, o maior estado com o maior PIB, 46%, um quarto da população do Brasil é São Paulo. Olha. Nós temos 305 mil presos condenados. Não, as pessoas falam 800, mas não, é 305 mil presos em regime fechado. Nós temos. Depois tem regime semiaberto, aberto, até tornozeleira entra nessa conta dos 800. Presos. Nós, em regime fechado, o país tem 305 mil. São Paulo tem hoje 206 mil.
Então, olha o Nossa, a peso que é. concentração tá aqui, E né, por que doutora? eu falo, e por que tem 206 mil? Porque teve uma polícia judiciária Uhum. que foi lá e investigou. Porque ela tem que ir lá investigar, instaurar inquérito policial, vir para o judiciário, o Ministério Público denunciar, o juiz julgar, todo mundo recorrer, transitar em julgado, aí vira esse número. Então veja, doutora, que coisa mais injusta o que se faz Exatamente. com a polícia. E a Exato. polícia militar também. A polícia Ah, militar sim, também. é. São homens gloriosos, corajosos, que saem de manhã e dão a vida em troco da nossa. Um policial militar ganha 3 mil reais, doutor. Não, é um absurdo, né, doutora? Não, Não é justo. não Eu é acho que é justo. mais que absurdo. Você É. parte do princípio, é injusto. É injusto. Não que, como a gente está mencionando, né, doutora, não que no outro estado ganhar 30 mil seja um absurdo, porque a carreira é Mas digna, ele é né, doutora? justo, Merece. é. Só que é a mesma carreira, não tem essa diferença, não dá para entender realmente. É uma coisa que sempre me revoltou também. Muito bem Isso apontada é pro política colega aqui. pública, né, doutora? É, Isso é falta de política pública. é, Mas o tempo fala, né? Essa semana e a semana passada, o Ministério Público tem denunciado alguma circunstância, algumas autoridades. Talvez tudo isso faça as pessoas perceberem que as coisas mudaram, sim. né? Eu acompanho a polícia, eu sei do valoroso trabalho que a polícia judiciária faz. Os policiais militares, normalmente, na maioria das ações penais, eles são nossas testemunhas, porque é a polícia ostensiva, é a polícia que está na rua, é a polícia que tromba o tempo inteiro com o crime, e é a Uhum. polícia que tem essa função de peitar. Assim como o delegado é o garantidor da Constituição quando lhe chega uma comunicação de prisão em flagrante, ele é o primeiro, né, a dizer se aquilo é crime ou não. O policial militar que está na rua é o primeiro a É. trombar com o crime. É interessantíssimo. Essa é a paixão da minha carreira. Eu sempre vou fazer um marketing positivo da minha carreira, você já percebeu? E tem que fazer, tá certo? É que você vivencia tudo isso. É. Então você ouve o delegado, você ouve o policial, você ouve o réu. Então você ouve a alegação dele, a escusa dele, a negativa dele, você ouve a vítima. E é muito bom, é apaixonante você só falar no final. Porque todo mundo tem um pouco de razão. É Né? Todo mundo tem verdade. o seu olhar, as suas tintas, as suas cores para aquela relação. E você tem que ficar ali só vendo. Isso está na lei. Não, 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 não. Isso está na lei. Isso tá na lei. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E é apaixonante. E aí eu vivencio tudo isso. Sabe? Eu vivencio tudo isso. Eu falo, eu sou uma testemunha do quanto essa polícia do Estado de São Paulo faz. E faz muito bem, doutora. A gente está tendo problemas, a gente está tendo problemas de violência. Está tendo, ninguém está dizendo que... Mas são problemas que a gente vai resolver. O que não pode é tratar o policial, seja policial civil, seja policial militar. Agora nós temos a polícia penal. É Os policiais verdade. agora que trabalham dentro do sistema prisional. Doutora, a gente tem quase 60 mil funcionários. É Nós temos muita. 174 presídios. Olha. É. Os nossos... Eu quando vou para outro estado e começo a falar os números de São Paulo, no final eu falo assim, tá bom, São Paulo é um estado metido mesmo. Tudo dele é over. Ele tem muito preso, ele tem muito presídio, tudo aqui em São Paulo é over. Mas é a nossa realidade. É E a gente tem verdade. que Não tem prestigiar. não tem como fugir, né, disso, Não, né, doutora? Não tá maquiando número nem nada nesse sentido. Os não, números não não. mentem, não mentem, né, Não doutora? Não tem mente, como. doutor. Para mostrar a importância da polícia mesmo, né, e desse trabalho conjunto. Porque se não tiver essa integração, né, doutora, não Ah, não vai. chega, Não não vai. chega a lugar E nenhum hoje, mesmo. hoje não dá nem para falar de superdados, de megadados. Por quê? Porque hoje o sistema é o seguinte, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, hoje os TCs, os BOs, né? Não é nem BO, é tudo eletrônico. Então não tem mais como você tirar aqui. É. Olá, doutora? Oi, eu acho que caiu. Olá, pessoal. Vocês estão. Ô, doutora? Voltou? Eu voltei. Voltou, voltou, Voltou. voltei. Quem dá esses números é o computador. Ele que diz quantos boletins foram efetivados, quantos inquéritos foram instaurados, quantos foram arquivados. Então, quando a gente fala hoje dos nossos números, esses números são números que são dados pela inteligência artificial. Não tem mais como dizer que não foi bem assim. É assim. Então, é a prova que a polícia trabalha, a prova que a polícia trabalha muito e que, no meu sentir, como cidadã, como a Ivana Davi, eu acho
que eles merecem, no mínimo, ganhar a mesma coisa que qualquer outro delegado ganhe na federação. A gente não precisa ser, a gente não precisa ser mais, mas no mínimo igual, doutora. No mínimo igual, porque trabalhamos todos igual. A polícia dos outros estados também são ótimas. A gente vê exemplo, Mato Grosso, Goiás, Acre, Amazonas, um estado dificílimo, onde um delegado para assumir o plantão dele, ele fica 3 dias de barco. Nossa, assim, meu você Deus. ouve isso, você fala, gente, que país é esse? Tem delegado que para ir para a delegacia dele, ele toma um avião, vai para Brasília, de Brasília ele toma outro avião, vai para outro estado para poder chegar, porque tem estrada. Assim, no fundo é encantador, mas olha a coragem desse delegado de polícia. E cada um com seus problemas, olha a violência em São Paulo. Verdade. Né, as dificuldades. Então eu acho que tem que ter um olhar, sim, para melhorar, né, os vencimentos de um delegado, de um policial. Eles precisam de tecnologia, eles precisam de armas, eles precisam de viaturas, mas não só isso. Eles precisam de bons vencimentos. Ele não precisa de prêmio, ele precisa de um bom vencimento. Existe uma discussão de nomear advogado. Paga bem o policial, que ele escolhe quem ele vai nomear, como todos nós, sabe? Eu acho que é tempo de se falar sobre isso. O governador disse que vai melhorar, disse que os policiais de São Paulo, até o final da gestão dele, terão os melhores salários do país. Eu rogo que seja assim. Amém, né, doutora? Que seja assim, que isso se estenda mesmo, né? Sim, sim. É uma questão de reconhecimento, doutora. Bons vencimentos faz muito bem para todo mundo. É uma questão de reconhecimento. Com certeza, e o trabalho é digno, né? As pessoas deixam as famílias, né, em casa, né, doutora? Então, vão para a linha de frente, né? Como a doutora mencionou, os policiais militares. Realmente é importante levantar essa bandeira mesmo, né? Doutora, eu queria muito agradecê-la. Realmente passa muito rápido esse tempo. Fica aqui novamente o convite para uma próxima. A gente podia falar na última sexta-feira de agosto. Agradecer a todos que acompanharam também aqui a gente. Se faltou alguma pergunta, eu vou encaminhar para a doutora. Pode deixar que eu mando mensagem, tá, doutora? Se ficou alguma coisa pendente aqui nesse sentido. Vou mandar o nosso livro. Ai, legal, vou mandar para o seu endereço. E aí você acha uma forma de sortear. Pode deixar. Nossa, muito obrigada. Tem violência doméstica, tem fake news. Nossa, que legal. São vários. E essa doutora, semana nós estamos lançando... Eu lancei um anticrime. Que bacana. Saiu pela Saraiva essa semana. E a semana que vem a gente fala sobre meios de obtenção de prova no meio digital. Nossa, que bacana. Eu e vários delegados também. Eu vou acompanhar. Nós vamos sorteando para os nossos... muito obrigada. Os nossos seguidores. Nossa, muito obrigada. Agradeço pelo pessoal aqui. Com certeza a gente vai fazer o sorteio e vai ser um sucesso. Eu vou deixar. Com certeza, doutora. Eu vou compartilhar contigo. Eu vou deixar as últimas palavras com você e deixar novamente meu gratidão eterna, viu, doutora? Pela sua humildade. Eu quero ressaltar isso, que é incrível. Olha, eu queria deixar um recado para todo mundo que nos ouve e que somos todos nós, né? Que acreditamos, que trabalhamos, cada qual com a sua tinta, com a sua cor, com a sua vontade, com a sua expertise, com a sua paixão, é que vamos conseguir mudar o mundo. Hoje mesmo eu estava lendo uma carta que um ativista americano deixou e que o New York Times publicou, né? E ele falava muito de Martin Luther King. A próxima live nós vamos fazer no meu escritório. Eu tenho um banner lindo do Martin Luther King, que eu adoro. E Martin Luther King falava que quem não reage às coisas erradas torna-se uma pessoa também errada. E reagir não precisa sair por aí ameaçando todo mundo, gritando. Não. Reagir é sempre pontuar, né, a sua verdade. Eu espero que com essa live eu tenha colocado no coração dos nossos seguidores que, assim como eu, também acredite que a gente vai trabalhar por um país melhor, por um país mais probo, por um país mais ético, por melhores salários para todos esses players da segurança pública, né? Para que a sociedade fique melhor. Tudo isso, nós todos, que somos
né, peças desse grande jogo que é a segurança pública de um país, é que temos que mostrar isso, é que temos que trabalhar juntos para esse denominador comum. Então eu espero, de alguma forma, tenha tocado lá no fundo esse touch de reflexão. Com certeza, Numa democracia, não tem problema nenhum pensar diferente. Não tem problema nenhum ser da direita, da esquerda, do lado, do oposto, do oeste. Não tem problema nenhum. Só vai ter problema se a gente não conseguir dialogar. Eu agradeço imensamente o seu carinho. Seu pai é meu amigo, é uma pessoa que eu admiro, com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi muito. Eu estou sempre à disposição para isso. Para a gente trocar ideias, para a gente conversar sobre o assunto que as pessoas quiserem, porque é assim que a gente muda o mundo. Muito obrigada. As ideias e, quando possível, colocando a sua também. Eu desejo um beijão. Muito obrigada pelo carinho, doutora, pela atenção. Imagina. E daí, quem lê o livro, depois a gente vai fazer uma chamada para saber. Sim, a gente passa. No próximo, a gente levanta em um outro assunto, que nem precisa ser necessariamente de direito, só não pode ser fato concreto, porque daí eu posso julgar. Aí não dá, é verdade, isso. doutora. A gente Mas vai vamos manter conversar sobre isso. A gente vai manter a imparcialidade. Vamos, porque você sabe que o pessoal fica de olho. Um beijão, beijo, sucesso tchau pra e você parabéns também, pela sua atitude. Você é uma mulher também de exemplo. Obrigada, doutora. Nossa, que orgulho. Muito obrigada, viu? Beijo, querida. Tchau, gratidão. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Beijão.